Fernanda, qual tipo de massa você usa, né? E por quê? Eu uso a maioria das minhas massas são feitas com óleo e são feitas no liquidificador. E tem massa que nem precisa ir para o liquidificador. E bolos com manteiga ou margarina? Eu uso manteiga ou margarina com sal ou sem sal? Gente, tanto faz. Isso aí fica ao seu critério. Nossa, Fernanda, mas meu bolo não vai ficar salgado? Não vai, gente, porque a quantidade de manteiga que a gente usa no bolo não vai salgar o seu bolo. Antigamente não, tem gente até hoje, né? Mas isso é coisa de vó, é sabedoria de vó, que sempre colocava uma pitadinha de sal na receita. Tem gente que usa o sal, né, na receita do bolo para dar o sabor, porque eles falam, né, que acentua o sabor. Eu não uso nas minhas receitas não, tá? Mas minha avó usava em um tempo, acho que ela usava sim, não lembro direito, mas um monte de gente usa, né? Se você quiser usar, pode usar também. Mas o que eu quero dizer aqui com isso? Que o sal que está na sua manteiga ou na sua margarina não vai influenciar no sabor do seu bolo, não, tá? O sal. Então, você pode usar a margarina ou manteiga com ou sem sal. Agora é o seguinte, né? A gente sabe que tem, assim, essas manteigas que são artesanais, não tem? Essas manteigas que você compra em sítio e tal. Toma cuidado, porque às vezes são muito salgadas também. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Tá certo? Gente, seguinte, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, contar uma história antes da gente encerrar. Já que a gente entrou aqui pra falar sobre o desmoldante, eu já falei pra vocês, né? Que desmoldante pra mim foi a descoberta do século, sei lá, da minha vida. E eu sempre prego ele aqui, eu sempre falo sobre ele, tá? Por quê? Porque é o seguinte, eu comecei a fazer os meus bolos untando minhas formas com óleo e farinha, né? Então, o que eu fazia? Colocava o óleo, pegava um papel toalha, passava em volta para tirar o resíduo, certo? Polvilhava a farinha ali e depois, né, tirava o excesso de farinha e tava ali. E aí, o que acontecia? Colocava o bolo no forno, tirava o bolo do forno e aí desenformava e sempre ficava um resíduozinho assim na lateral da farinha, de bolo e tal. Ficava um resíduo, sabe, assim, na lateral, mesmo ele estando bem assadinho, tá? E aí, o que acontecia? Todo dia que eu fazia bolo, porque aí eu comecei a fazer para vender, comecei untando as formas assim. Todo dia que eu fazia bolo, bucha pro lixo, né? E aí era aquela meleca para lavar as formas. Por quê? Porque o resíduo do bolo saía ali na bucha, certo? E aí, eu perdia muito tempo também. Tempo e papel toalha. Haja papel toalha, que por mais que eu usasse, sei lá, um papel toalha para untar 4 formas, 6 formas, né? Depois eu tinha que jogar aquele papel toalha e usar outro. Papel toalha não é barato, né? E aí, tinha farinha. Então, eu colocava farinha, saía polvilhando, né? E sobrava um tiquinho. Onde que eu colocava aquele restante de farinha? Como é correria, nem sempre eu voltava aquela farinha para o pacote de farinha ou para um recipiente que eu fosse usar novamente. Por quê? Correria e eu não gostava de voltar aquilo para o pacote de farinha para não umedecer, não dar grumos na minha farinha. Entendeu? Então, quer dizer, eu acabava perdendo tempo, gastando dinheiro com óleo, porque você pinga e depois você passa o papel toalha para tirar o resíduo, né? E também com a farinha, porque o restante da farinha, lá na pia. E ficava aquela pia linda de polvilhado de farinha, né? Se você vai fazer um bolo, 2 bolos, 3 bolos, beleza, tranquilo. Quando eu tô fazendo um bolinho em casa, eu também uso assim, porque eu não vou fazer um desmoldante só para fazer esse bolinho. Entendeu? Mas eu fazia 10, eu fazia 20, eu fazia 30 por dia. Então você imagina fazendo isso tudo nessas formas aí, né? Então isso atrapalhava, atrasava. Então por isso
que eu descobri o desmoldante caseiro, passei a usar e nunca mais parei. Porque o desmoldante, você prepara o desmoldante, você vem com um pincel de silicone, passa em volta ali da forma, dentro tudo e pronto. Depois você só desenforma o bolo e não fica coisinha, massinha de bolo depois da hora que você desenforma, entendeu? Então, por isso que eu uso o desmoldante, tá certo? Todos os ingredientes, eles devem estar em temperatura ambiente. Por quê? Porque facilita na incorporação dos ingredientes, da massa, você mistura menos, ou seja, evita aí de desenvolver o glúten, seu bolo ficar elástico, né? E outra coisa, a gente sabe que o fermento ele começa a agir com a umidade, ou seja, com os líquidos da massa, quando ele entra em contato, e também com o calor. E se você tem algum ingrediente gelado, isso já altera a temperatura da sua massa, entendeu? Então, por isso que tem que ser tudo em temperatura ambiente, tá bom?